Olá, vamos continuar com o nosso estudo, tá? De radiciação. Potência com expoente fracionário. Toda potência de base real positiva e expoente de número racional pode ser escrita como raiz. Quando ele fala de número racional, ele está se referindo à fração. Isso aqui, ó. Toda potência de base real positiva. Base real positiva, esse A tem que ser positivo. E expoente fracionário pode ser escrito na forma de uma raiz. Portanto, A elevado a M sobre N é igual a raiz N de A elevado a M. Quem está embaixo vai para fora, quem está em cima vem para dentro. Quem está em cima vem para dentro, quem está embaixo vai para fora. Tá aqui, o A tem que ser um número real positivo, tá ok? Sem o zero, você não pode ter aqui zero elevado a qualquer coisa, vai ser o zero mesmo, desde que essa qualquer coisa não seja zero, né? Zero elevado a qualquer coisa é igual a zero. A não ser assim, ó, quando zero é elevado a zero, né? Quanto é que isso aqui vai dar, né? Tá certo? Indefinido, tá? Então vamos lá. A elevado a M sobre N é igual a raiz N de A elevado a M com A pertencente aos reais, o M pertencente aos inteiros, M pertencente aos inteiros. O que quer dizer que M pertence aos inteiros? Que M pode ser um número positivo ou um número negativo. E N tem que ser maior do que 2. Esse N tem que ser maior do que 2, porque você não tem raiz 1, raiz menos 1. Então, você só tem raiz quadrada, raiz cúbica e assim por diante. Tá ok? Olha só, 5 elevado a 3 quartos é raiz quarta de 5 elevado a 3. Quem está em cima vem para dentro, quem está embaixo vai para fora. Embaixo sai, em cima entra. Então, 5 elevado a 3 quartos é igual a raiz quarta de 5 a terceira. Tá ok? Que é igual a 4. Isso aqui não nada a ver, tá ok? Isso aqui nada a ver, tá? Então, é isso aqui. Raiz 5 elevado a 3 quartos é a mesma coisa que raiz quarta de 5 a terceira. Tá joia? Olha isso aqui. Menos 4 elevado a 8 sétimos. O 7 vem para o índice do radical e o 8 fica elevando como potência do 4. Menos 4 elevado a 8 sétimos é a mesma coisa que 7, raiz 7 de menos 4 elevado a 8. Decore isso, depois você vai entender, mas decore. Quem está embaixo vai para fora, quem está em cima vem para dentro, como expoente. Tá ok? Vamos lá resolver alguns exercícios, tá ok? Verifique se as igualdades a seguir são verdadeiras ou falsas. Raiz de 16 é igual a raiz quinta de 32? Raiz de 16 é 4, ok? É só você fazer assim, ó. Raiz de 16, a gente já sabe, raiz quadrada de 16 é 4, não preciso fazer nada. E qual é a raiz quinta de 32? Vamos pegar o 32, fatorar ele. Fica 2 dá 16, dá 2, dá 8, dá 2, dá 4, dá 2, dá 2, dá 2, dá 1. Fica 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Fica 2 a quinta. Raiz quinta de 32 é raiz quinta, olha só. Raiz quinta de 32 é a mesma coisa que raiz quinta de 2 elevado a 5. Depois você vai ver as propriedades e vai ver que isso se anula com isso, fica igual a 2. Tá ok? Então, raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quinta de 32 é 2. Por que a raiz quinta de 32 é 2? Porque 2 elevado a 5 é 32. Tudo bem? Então, essa primeira, ó, é falsa. A B. Raiz quinta de menos 1
é a mesma coisa que raiz sétima de 1. Vamos logo, raiz sétima de 1 é o próprio 1. Isso aqui vai dar 1, né? Por quê? Porque 1 elevado a 7 é igual ao próprio 1. Portanto, raiz sétima de 1 é 1. Mas qual é a raiz quinta de menos 1? A raiz quinta de menos 1 não é 1. Porque 1 elevado a 5 é igual a 1 e não a menos 1. Qual é a raiz quinta de menos 1? É menos 1. Porque menos 1 elevado a 5 é igual a menos 1. É só você pegar o menos 1 e multiplicar 5 vezes. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Ó. Multipliquei 5 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. O sinal, menos por menos dá mais, por menos dá menos, por menos dá mais, por menos dá menos. Pronto. Então, este aqui é menos 1. Raiz quinta de menos 1 é menos 1. Raiz sétima de 1 é 1. Portanto, isso aqui não é verdade. Raiz quinta de menos 1 não é igual a raiz sétima de 1. Então, ela é falsa. Vamos seguir. Verifique as igualdades. Vamos lá. Raiz quinta de menos 1, a gente já viu. Raiz quinta de menos 1 é menos 1. Eu acho que eu errei isso aqui. Essa cópia. E raiz nona de 1 é 1. Ele está dizendo que é verdadeira, mas não é. Agora, se você colocar aqui mais, aí sim, tá ok? Fica certinho, tá? Depois eu vou corrigir esse exercício, ver se tem alguma coisa. Mas raiz quinta de menos 1 é menos 1. A gente já viu isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Raiz quinta de menos 1 é menos 1. Tá ok? Então, raiz quinta de menos 1 é menos 1, raiz nona de 1 é 1. Então, isso aqui é falso, não é certo. Eu é que errei aqui, porque isso aqui era positivo, eu botei foi negativo. A próxima. Qual é a raiz cúbica de menos 27? É menos 3. Por quê? Menos 3 elevado ao cubo dá menos 27, tá ok? Raiz cúbica de menos 27 é menos 3. E qual é a raiz quarta de 81? É 3. Pois 3 elevado a 4 é 81. Tá? Quer ver? Faça isso. Ó. 81, vamos fatorar. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Veja, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3 dá aquele 81. 3 a quarta. Então, raiz cúbica de 27, raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Raiz quarta de 81 é 3, pois 3 elevado a 4 é igual a 81. Isso aqui é 3, isso aqui é menos 3. Então, não são iguais, tá ok? Então, essa é falsa. Beleza. Quais raízes a seguir não estão definidas nos conjuntos dos números reais? Vamos lá, é aquela raiz quadrada, quando você tem uma raiz quadrada de um número negativo. Isso não está definido, pois não existe nenhum número que, elevado ao quadrado, dê um número negativo. Tá ok? Vamos lá, então. Ó. Raiz sexta de menos 15 não está definida. Raiz par de número negativo. Raiz par de número negativo. Não existe nenhum número que, elevado a 6, dê como resultado menos 15. Tudo bem? R elevado a 6. Existe alguma raiz que, elevado a 6, dê menos 15? Existe esse R? Não existe esse R. Nenhum número elevado a expoente par tem como resultado um número negativo. Tá ok? Agora, essa daqui existe. Raiz quinta de 8. Alguma raiz, algum número elevado a 5, dá para ser igual a 8? Existe esse R aqui? Sim, existe. Você vai encontrar. Se você trabalhar a raiz numa calculadora para procurar a raiz quinta de 8,
vai existir, você vai encontrar. Ele não quer que a gente calcule aqui, o exercício não quer que a gente calcule a raiz quinta de 8. Ele quer que a gente olhe para o exercício e decida se existe ou não essa raiz. E ela existe. Por quê? Você tem um expoente ímpar de um número positivo. Vai existir. Aqui você... Um expoente não, desculpe, um índice. Aqui você tem um índice par de um número negativo. Não existe a raiz para isso. Tá ok? Na letra C, olha só. Raiz quarta de 444. Existe esse número? Sim, existe, porque você tem aqui um número positivo no índice e tem um radicando positivo também, tá ok? Existe alguma raiz que é elevada a 4 de 444? Existe esse R? Sim, existe. Tá? Qual é? Não sei, mas existe. Agora vamos para o exercício 9, tá ok? Considere a expressão raiz x de y igual a z. Considerar isso, ó. Você tem um x, tem um y, tem o z. Com y e z pertencente aos reais, tá? E x pertencente aos naturais. E o x tem que ser maior ou igual a 2. Quando ele diz que x tem que pertencer aos naturais e maior que 2, é que x vai ser 2, 3, 4, 5, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. E o z pertence aos reais, tá ok? O x não pode ser negativo, porque ele diz que o x tem que ser maior ou igual a 2. Já o z pode. Considere essa expressão, depois da análise que a gente fez, e indique a alternativa falsa e aí corrija. Z terá valor negativo, Z será negativo se X for ímpar e o Y for menor que zero. Confuso, né? Que confusão. Vamos colocar a próxima linha. Olha aqui, é isso que ele está dizendo. Z, a resposta Z terá valor negativo se X for ímpar, tá aqui, ó, X é ímpar, e o Y for menor que zero, ó, o Y é menor que zero. Nós montamos aqui um exemplo, tá? Existe Z? Existe um valor? Raiz cúbica de menos 8 tem resposta? Vamos ver. Sim, a resposta é menos 2. Essa alternativa A está correta. Existe a resposta, tá ok? Z terá valor negativo, tá aqui, ó, menos 2. Se X for ímpar, o índice é ímpar, ó. E o Y, ou seja, o radicando, é negativo, é menor que zero. Existe isso? Isso aqui está certo? Existe um Z negativo para algo que esteja assim, raiz cúbica de menos 8? Sim, existe. Por que que existe? Neste exemplo, menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Tá ok? É igual a menos 8. Tá ok. Então, essa alternativa A é verdadeira. Z terá valor negativo, tá aqui. Se o X for ímpar, o índice for ímpar e o radicando for negativo. Isso tem. Agora, se aqui fosse par, se o índice for par e dentro aqui for negativo, aí não existe. Por exemplo, raiz quadrada de menos 8. Não existe. Raiz quadrada de menos 8. Não existe. O X aqui, ó, esse X aqui é par e o Y é negativo, negativo. Não existe. Pois não existe nenhum número que elevado ao quadrado dê como resultado um número negativo. Agora vamos para a Z. A letra B. Z terá valor positivo, ou seja, o Z será positivo se o X for par, o índice, e o Y for negativo. Não existe, é esse caso aqui, ó. Raiz quadrada de menos 8. Existe resposta? A resposta Z será positiva se o X for par, ó, raiz quadrada, e o Y for negativo. Não existe, tá? Tá aqui, ó. Raiz quadrada de menos 4. Existe raiz quadrada? Não existe.
o índice é par e o radicando é negativo. Não vai existir. Ó, z, raiz quadrada de menos 4 igual a z, como ele diz aqui, ó, é igual a z. Z ao quadrado igual a menos 4. Existe algum número que é elevado ao quadrado de menos 4? É a teoria da radiciação. Raiz quadrada de menos 4 igual a z. Significa que z ao quadrado é igual a menos 4. Existe esse z? Não, não existe. Essa alternativa é falsa. E como é que a gente corrige isso? A gente, como ele diz aqui, ó, z terá valor positivo se x for par e y for negativo. Correção, z terá valor positivo se x for par e y for positivo, y for maior que zero. Se aqui o y fosse positivo, raiz quadrada de 4 é 2, mas raiz quadrada de menos 4 não existe. 10, exercício 10, esse é o último exercício. Calcule 4 elevado a raiz de menos... Não, desculpe, 4 elevado a meio. Tá? Eu resolvi isso de duas maneiras, olha só. 4 elevado a meio, quem está embaixo vai para fora, quem está em cima vem para dentro. Ó. Esse 1 está aqui. Ó. 4 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 4. A gente já sabe, raiz quadrada de 4 é 2. Mas vamos continuar. O 4 é a mesma coisa que 2 à segunda, ó, raiz quadrada de 2 à segunda. Eu posso simplificar aqui, ó, 2 com 2, sobra só o 2 que está dentro do radical. Mas a gente ainda pode fazer mais um passo. Raiz quadrada de 2 à segunda é a mesma coisa que 2 elevado. Quem está dentro vai para cima, quem está fora vem para baixo. Fica 2 elevado a meio. 2 elevado a 2 sobre 2, que dá 2 elevado a 1, que dá 2. Olha a outra maneira que eu fiz. 4 elevado a meio é a mesma coisa que 2 elevado a 2, né? O 4 não é 2 à segunda. 2 elevado a 2 elevado a meio. Esse meio aqui, ó, esse daqui está aqui fora. Dentro do parênteses ficou o 2 ao quadrado. Se eu tenho 2 ao quadrado elevado tudo a meio, o que é que eu posso fazer? Multiplico esse 2 por esse meio. Ó como é que vai ficar. 2 elevado a 2 vezes meio. 2 fica 2 vezes 1, 2 sobre 2. Fica 2 elevado a 2 sobre 2, que dá 2, 1. 2 elevado a 1, que dá 2. Olha a letra B. Mesma coisa. 27 elevado a 1 terço. Ó como é que eu vou fazer. 27 elevado a 1 terço fica raiz cúbica de 27. Quem está dentro, quem está embaixo vai para fora, quem está em cima vem para dentro. Tá aqui, ó. Tá ok? 27 não é 3 à terceira, raiz cúbica de 3 à terceira fica igual a 3, porque é só cortar aqui, ó, 3 com 3, ou fazer assim, 3 elevado a 3 sobre 3. Tá ok? Igual a 3. Tá certo? Igual a 3. Isso aqui eu deveria ter escrito assim, é igual a 3 sobre 3. Tudo bem? Então, vamos lá. É essa a resposta. Olha a outra maneira de resolver. 27 elevado a 1 terço é a mesma coisa que 3 ao cubo. 27 é 3 ao cubo, tudo elevado a 1 terço. Agora eu multiplico esse 3 por 1 terço. 3 por 1 terço dá 3 terços, 3 elevado a 3 terços, dá 3 elevado a 1, que dá 3, ó, a resposta é a mesma. E o último, olha só que legal, 32 elevado a 1 quinto. 32, se você fatorar, você vai descobrir que é a mesma coisa que 2 elevado a 5, tá ok? Olha aqui, 32 elevado a 1 quinto é a mesma coisa que raiz quinta de 32. Quem está embaixo vai para fora, quem está em cima vem para dentro. Tá bem aqui. Agora, isso aqui é raiz quinta de 2 à quinta, porque 32 é 2 elevado à quinta potência, que dá 2 elevado a 5 sobre 5, que dá 2 elevado a 1, que dá 2. Pronto. Outra maneira de resolver. 32 elevado a 1 quinto é a mesma coisa. 32 não é 2 à quinta, fica 2 à quinta elevado a 1 quinto. Eu só substituí o 32 por 2 à quinta. Agora eu vou multiplicar 5 por 1 quinto.
5 vezes 1/5 vai dar 5 sobre 5. 5 sobre 5 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. Pronto. E aqui nós terminamos essa lista de exercícios. Vamos da próxima aula continuar com teoria e exercícios. Tá joia? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula, ok? Então, deixe-me ver aqui. Parei.